Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar, passando rapidamente para uma pequena reflexão para a minha vida, para a sua vida, tá? Já quero dizer para você, assista esse vídeo até o final, tá bom? E deixe aquele joinha abençoado, tá? Envie esse vídeo para mais 5 pessoas, para que o YouTube venha reconhecer o vídeo e através disso aí eu possa mais e mais alertar as pessoas. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor na Terra. E você que me acompanha nas redes sociais, você já deve ter percebido que eu fiquei bastante tempo ausente, sem gravar. Mas devido, meus irmãos, a algumas aberrações que estão acontecendo dentro dos templos evangélicos, eu tive que me manifestar. E esse vídeo que será gravado agora é para você, meu irmão, para você que verdadeiramente é um pastor de Deus, para você que verdadeiramente é um homem de Deus, para você que verdadeiramente é uma mulher de Deus. Meu pastor, minha irmã, minha pastora, está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente se levantar e pregar contra essas aberrações que estão acontecendo dentro da casa do Senhor. Eu, pregador José Santos, creio que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está procurando Micaías. Não está procurando profetas de Acabe, está procurando Micaías, homens e mulheres que falem a verdade, doa que doer. Mas que rumo está tomando, meu pastor, minha pastora, a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quantas vergonhas, quantas abominações está acontecendo dentro do templo? Pastores colocando outros pastores nas costas. Pastores pegando membros e colocando o membro de 4 pés no chão e sentando em cima dele, dizendo que ele vai receber a unção. Pastores pegando objeto, como se fosse cal de construção, jogando nas pessoas para receber a unção. Que tempo nós chegamos, meus irmãos? Então eu quero falar com você, você que verdadeiramente é homem de Deus, você que verdadeiramente é mulher de Deus, porque eu acredito que ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus. Vamos fazer como Pedro em Atos dos Apóstolos nos ensinou. Quando pegaram Pedro e João, bateram neles por estar falando o nome de Jesus e disseram: olha, se pegarmos vocês novamente falando nesse nome, vocês serão presos. Mas de repente ele já estava pregando novamente. E quando levaram os dois à presença dos maiorais, eles disseram: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então o que eu estou nesse exato momento aqui querendo, meus irmãos, falar, é que está na hora dos verdadeiros pastores, os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres de Deus se levantar e pregar contra essas heresias, pregar contra essas mentiras que está acontecendo, que não tem base bíblica. Quantas mentiras, quantas heresias estão acontecendo dentro dos templos. Pastores, meus irmãos, que já perderam a essência de Cristo, já perderam a visão espiritual, hoje estão aí na mídia brigando pastores com pastores e pastores conhecidos. Pastores que perderam o amor pela alma e hoje estão brigando pelo dízimo. A que ponto nós chegamos, meus irmãos? Pastores que estão pegando oferta e dízimo e usando para o seu bel prazer. Suas casonas de luxo, seus carrão. E está na hora, meus irmãos, da verdadeira igreja se levantar. Está na hora dos verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres se levantar. Um espírito de Jezabel entrou dentro dos templos. Meus irmãos, eu estava congregando em uma certa denominação, não vou dizer o nome por ética, e eu tive que sair só porque eu deixei essa barba. E as pessoas não tiveram argumento bíblico
para me mostrar que eu não poderia ter barba, porque não tem. Foram me mostrar Gênesis 37. Quando José vai se apresentar a Faraó, que José, a Bíblia diz que José tira a barba. Só que as pessoas não sabem que naquela época se passava uma peste de piolho muito grande no Egito. Os homens cortavam seus cabelos redondos. Os faraós, além de arrancar os seus cabelos, eles tiravam a barba também. E José, quando vai se apresentar a Faraó, José se desonra a si mesmo, porque é desonra para um judeu tirar a barba. É honra para um judeu ter a barba. Aí eu fico imaginando, nosso Senhor Jesus Cristo era judeu. Então, sem dúvida nenhuma, não precisa a Bíblia dizer Jesus tinha barba. Não precisa a Bíblia dizer Jesus tinha o cabelo grande. Olha para um judeu. Mas eu tive que sair do templo, meu irmão. Não é porque o pastor lá me expulsou, não. É porque o próprio presidente da convenção geral não aceita. Mas o que eu fico mais triste, meus irmãos, não estou dizendo que um erro, um erro vai justificar outro, ou eu estou querendo, não. Mas sabe o que é que eu fico mais triste? Que enquanto nós estamos preocupando com barba, enquanto nós estamos se preocupando se o obreiro vai para a igreja com gravata ou sem gravata, enquanto nós estamos se preocupando se o obreiro vai para a igreja com sapato do bico fino ou sem sapato, um espírito de Jezabel entrou dentro dos templos e os pastores não perceberam. E você pode me perguntar, mas que espírito é esse, pregador José Santos? É um espírito, meu irmão, que tem transformado as irmãs do século 21, graças a Deus que não é todas, em pessoas que cede de ir prestar um culto ao Senhor, vai envergonhar o nome do Senhor. Com suas roupas tão sensual, seus vestidos tão colados no corpo, suas saias tão apertadas que quando senta em um banco de igreja tem que colocar a Bíblia nas pernas para não mostrar a sua vergonha. E os pastores cego espiritual perderam a visão espiritual e não vê mais. E quando chama-se um pregador para ministrar nessas denominações, o pregador não tem mais coragem de falar a verdade. Porque o pregador ele já vai pensando em duas coisas. Primeiro, na oferta que ele vai ganhar. Segundo, que a porta do templo fique aberta para que o pastor possa chamar ele de volta. Aí quando entra para ministrar, já vai com aquele sermão decorado. Receba a tua vitória, hoje é a noite da tua vitória, você não sai daqui sem tua vitória. Meus irmãos, Deus hoje vai te dar aquilo que tu veio buscar. Quando não se coloca água ungida, um monte de coisa ungida e começa a vender dentro dos templos. A que ponto chegou a casa de Deus? Então eu quero falar com você que verdadeiramente é pastor de Deus. Você, minha irmã, que verdadeiramente é mulher de Deus, está na hora de se levantar. Você que verdadeiramente é pregador, está na hora de se levantar. Porque eu me lembro, no ano de 2010, há 14 anos atrás, quando Deus levantou na minha vida o ministério Tempo de Alertar, pregador José Santos, eu comecei a ministrar nas igrejas. Só que os pastores começaram a perceber que eu não pegava os púlpitos e transformava em picadeiro para ficar pulando. Eu não ficava dando rajada de línguas estranhas, porque Paulo disse que se não tiver intérprete, você tem que ficar calado, porque a língua estranha não edifica ninguém a não ser você mesmo. Eu não ficava, receba a tua vitória, hoje é a noite da tua vitória, então não sai daqui sem tua vitória. Eu não apresentava para a igreja um Deus banqueiro, que te dava dinheiro. Eu não apresentava para a igreja um Deus casamenteiro, que você entra solteiro e sai casado. Eu não mostrava também um Deus empresário, que você estava desempregado, você já ia ficar empregado. Não. Mas eu pregava um Deus de juízo e um Deus de justiça. Um Deus que não vai me levar para o céu, não vai te levar para o céu só porque a gente coloca uma lágrimazinha no canto do olho. Ou porque a gente fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo dentro de um templo. Não. Mas é um Deus que está interessado em nos levar para o céu
que nós temos que ter uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí sim. Então, meus irmãos, em poucas palavras eu venho aqui dizer e pedir, por favor, que está na hora dos verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus se levantar. Deus está procurando os Micaías, como eu falei, que fale a verdade, doa a quem doer. Porque quando eu comecei a pregar desse jeito, meus irmãos, fecharam as portas dos templos. Quando eu quis deixar a minha barba do jeito que está aqui, não pude ficar congregando também. Porque as pessoas estão cegos. Mas eu vou voltar a congregar. Opa, sem dúvida, nós não podemos ficar sem congregar. Eu vou voltar. Mas o que eu quero dizer para você é como os homens e mulheres que estão na frente dos templos hoje perderam a visão. Então o que eu gostaria de dizer para você nesse exato momento, vá pela Bíblia, ande pela Bíblia, viva a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, porque é a Bíblia que tem poder, porque é a palavra de Deus que tem poder para te levar para o céu. Vamos parar de ser geração piolho que só anda pela cabeça dos outros. Vamos começar a se levantar contra essas coisas erradas, contra esses pastores que estão dentro de igreja, meus irmãos. Eu não estou dizendo para você brigar com eles, não. Mas eu estou dizendo para você ter coragem de alertá-lo, dizer, pastor, está errado isso aí que o senhor está fazendo. Ah, mas eu sou o presidente, mas está errado. Diante de Deus tu não é presidente, diante de Deus tu é servo. Está errado. Está na hora, meus irmãos. Minha irmã, está na hora da minha irmã abrir seu guarda-roupa e dar uma olhadinha nas roupas que a irmã está colocando para vir para a igreja. Que a irmã cede e está louvando a Deus, a irmã está escandalizando o nome de Deus. Está na hora da gente chegar para um pregador e falar, meu irmão, pelo amor de Deus, pregue a palavra. Pare de ficar mentindo, dizendo que Deus está entregando coisa que Deus não está. Pare de transformar os púlpitos da casa de Deus em picadeiro para ficar pulando. Pregue a santa palavra, a genuína palavra, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta e a palavra que leva para o céu. Prega ela. Meus irmãos, eu, pregador José Santos, estou indignado e envergonhado com o que está acontecendo nos templos evangélicos hoje. Por pastores que perderam a visão. E hoje as suas visões não é mais conduzir uma alma até o reino do céu. Mas é por causa das suas ofertas, atrás dos seus dízimos, para usar no seu bel prazer. Comprar seus carrão, seus casarão. Só que uma hora a conta vem. É triste ver o que estão fazendo na casa do grande Deus de Israel. Mulheres quase nuas dentro da igreja. E pastores que já perderam a sua visão. Não tem mais força para se levantar. Para dizer, está errado, respeita a casa de Deus. A casa de Deus não é desse jeito, respeite. Mas não tem mais. E o espírito de Jezabel entrou. É triste, meus irmãos, ver igrejas preocupadas com a barba, que não tem nem base bíblica mandando você tirar a barba. Não tem nem base bíblica mostrando que você não pode usar uma barba. Se importando com isso e transformando a casa do Senhor em verdadeiros shows. É triste ver isso aí. Então está na hora, eu, pregador José Santos, você que está me vendo aí, que verdadeiramente é homem de Deus, que é verdadeiramente mulher de Deus, se levantar. Se levantar e pregar contra isso aí. Porque hoje, meu irmão, infelizmente, dá vergonha levar um homem ou uma mulher que não é evangélico para ouvir a palavra. Tantos escândalos que está lá dentro. Tanta gritaria. Né? Porque parece que quando a pessoa grita é a unção. Está cheio de Deus. Pessoas andando do jeito que eu falei, com a roupa tão sensual dentro da igreja, que aquela pessoa que a gente leva para ouvir a palavra do Senhor acaba se escandalizando. Então está na hora de se levantar homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Se você concorda comigo, deixe seu joinha, comente. Está na hora de um exército verdadeiramente, aquela igreja verdadeira de Cristo se levantar e pregar contra isso aí. Vão fechar as portas para vocês? Vão, porque fecharam para mim.
Quando eu comecei a pregar, não que os pastores queriam ouvir, mas que precisava e devia ouvir, fecharam as portas. Mas não tem problema. Eu continuo falando novamente que existe lá no céu um Deus de juízo e um Deus de justiça. Que na hora certa, Ele vai cobrar. Vai cobrar de você, pastor, que está pegando o dinheiro dos irmãos, tá? E está gastando no seu bel prazer. Vai chegar a hora que você vai prestar conta por essas palavras que você disse que Deus não está mandando você dizer nada. Vai chegar a hora que você vai dar conta desse monte de objeto que você coloca dentro da igreja, consagra tudo e diz que é para as pessoas receber a vitória e ser abençoado. Tá na hora, minha irmã, vai chegar a hora, minha irmãzinha, de você que sobe nos púlpitos com essa roupa, como eu falei, tão sensual, que tem que subir de lado, porque subir de frente você mostra as suas vergonhas. Vai chegar a hora de Deus cobrar. Vai chegar. Porque Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus afirma: a minha casa é casa de oração. Então uma hora vai chegar. Mas eu só peço para você que verdadeiramente é um pastor, você que verdadeiramente é uma mulher de Deus, se levante, pregue contra isso. Nem que o sangue dê no meio da sua canela, mas pregue. Se você concorda comigo, deixe seu comentário. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Um bom Natal, um bom final de ano, tá bom? E no ano que vem, tá? Jesus dê em dobro a você coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã, para a gente pregar contra essas aberrações que está acontecendo dentro dos templos, tá? Para que esses homens que estão mais de olho em dízimo, em oferta, do que numa alma, venham entender que a casa do Senhor não é bagunça. A casa de Deus é a casa de Deus, tem que ter respeito. Mas isso só vai mudar quando os verdadeiros Micaías se levantar. Deus abençoe. Um abraço no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus.